Rabassoriandele, lararara. Oh, larará. Hey, larará. Oh. Hey, rabassoriandele, carabasso. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Não nos deixe sair da tua presença, Senhor. Nós queremos ser livres aqui dentro, lá fora, em casa, no meio das circunstâncias negativas ou positivas, Pai. Nós queremos essa liberdade. Nós queremos ser a tua igreja. Tua igreja, Pai, que vai reinar contigo em glória. Por isso, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Quem se sente mais livre aí, irmãos? Verdade? Glória a Deus. Pode sentar aí, por favor. Sabe que algumas pessoas viram o videozinho que eu postei aí agora, não, antes de sair de casa? Quem viu? Quem viu? No WhatsApp. E antes de sair para o Tadel, algo me incomodou. Muitas pessoas talvez estariam cansadas. E é realmente um tempo de cansaço físico mesmo. Cansaço físico, cansaço mental. Cansa mesmo, a gente sabe que cansa. Quem trabalha com pintura, quem trabalha na obra, quem trabalha em loja, quem trabalha atendendo ou vendendo, cansa. Trabalha com criança, talvez, limpando casa ou cuidando da casa, cansa. E eu postei aquele vídeo, assim, eu estava pensando, postei o vídeo, e logo depois me bateu um cansaço tão grande, mas tão grande, que eu sentei no sofá e acho que por uns 15 minutos eu dormi. Sentado assim, de repente eu me acordei, e a Karina entrou e disse, eu estava dormindo, eu disse, nossa, bateu um cansaço tão grande, tão grande. E eu fiquei pensando, nossa, que cansaço é esse, né? E agora quando estava louvando, falando sobre descanso naquela letra, é como se Deus falasse, eu acho que Ele fala para a gente. É muito espiritual o que o diabo também quer fazer com a gente. Ele quer nos paralisar. Você fala de amor, ele traz ódio. Você fala de descanso, ele traz cansaço. E a gente tem que pegar a nossa carne e matar ela. Todo dia. E manifestar a glória de Deus, independente do cansaço ou não. Independente da tristeza, da circunstância ou não. Matar a carne. Porque é no Espírito que o Senhor quer falar com a gente. Amém? E é em Espírito que Ele fala com a gente, tá bom? Irmãos, eu queria ministrar algo hoje, que eu falei até para algumas pessoas que eu ia falar uma comparação entre Jesus e Papai Noel. Mas não foi isso que Deus pediu para mim falar. Eu até salvei, ia passar em PowerPoint, fui lá na Ju à tarde, a Ju estava descansando, tá certo, a Ju tem que descansar mesmo. Queria ter tirado xerox para as pessoas que viessem aqui para levar para casa. Vou deixar para a próxima, tá? Posso falar depois alguma coisa em relação a isso rapidinho, mas o que eu quero falar, que me incomodou hoje de manhã, é dar uma continuidade àquilo que eu não consegui falar domingo. Eu falei sobre nascer de novo. Escolinha do pastor Raimundo, o Beto já passou. É isso aí, Beto. Nascer de novo. E eu queria dar uma continuidade. Eu tinha mais coisas para falar naquele culto, mas como vocês viram, não deu para falar. Então eu queria, a continuidade que eu quero falar é sobre regeneração. E o assunto regeneração, ele é muito extenso também. Tudo que tu for falar na Bíblia, é que nem o Beto vai ensinar aqui sobre a festa as festas, né, judaicas. É muito extenso. Isso precisa de um estudo intenso, de explicar coisa por coisa. Quando a gente passa por cima de uma coisa, sempre fica faltando. A gente tenta explicar na medida do possível. Eu queria falar hoje sobre regeneração, porque eu não posso falar sobre nascer de novo e a pessoa não se regenerar. É fácil só nascer de novo, né? É fácil você dizer que tem que estar sujo e precisa se limpar. Mas para se limpar você precisa tomar um banho. E a regeneração é isso. Então eu queria falar algumas coisas, porque os filhos de Deus, irmãos, eles são nascidos de novo, amém? Você é um filho de Deus, amém? Nós não somos mais só criaturas, nós somos filhos. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração, eu sou um filho de Deus.
E agora que nasci de novo, eu preciso passar por esse processo de regeneração, senão não adianta. Eu preciso passar pelo processo de ser regenerado. E isso ocorre, irmãos, só por um ato divino. Assim como eu não posso nascer sozinho, eu não posso me regenerar sozinho. Não sou uma lagartixa que perco o rabinho, a colinha e ela nasce de novo. Eu não consigo. Eu preciso que Deus transforme tudo em mim, para mim passar por esse. Ele precisa todo dia, vocês estão me entendendo, passar por esse processo de regeneração todos os dias. Eu quero que você diga assim, se você puder repetir comigo. Sou um vaso, mas diz que tu é um vaso mesmo. Eu sou um vaso pronto para ser quebrado. Restaurado. Quebrado, restaurado. Até que de mim, todos ao meu redor possam sentir o bom perfume de Cristo. Amém? Eu preciso ser aquele vasinho lá do alabastro, pronto para ser quebrado, para que o bom perfume de Cristo exale e as pessoas me vejam. E se a gente não quer ser vaso, irmãos, não dá para ser quebrado. Vaso que não presta na mão do oleiro, que não ficou no molde dele, ele faz de novo. Então, irmãos, depois que eu nasci de novo, então eu necessito de regeneração. Por quê? Por que eu preciso passar por esse processo? Porque eu quero falar bem pausadamente hoje, que eu ando falando muito rápido, né? Ando falando muito no Kinder Ovo, vocês não estão me entendendo. Falo por parábolas. Por que eu preciso passar pelo processo de regeneração? Porque eu fui o quê? Quem é que me ajuda aí? Se eu preciso me regenerar, porque eu fui degenerado pelo pecado. Eu fui degenerado. Aquilo que eu era, eu não fui mais. Quem eu era? Eu era o que eu era, o plano principal de Deus para a minha vida e para a tua, era ser Adão e Eva antes do pecado. Perfeitos, em imagem e semelhança. No pecado, degenerou algo, estragou algo, contaminou algo, fez alguma coisa que estragou, misturou algo. Então nós somos degenerados. Nós não nascemos para ser o que hoje nós somos, talvez. Ainda bem que Cristo veio e nos salvou, nos libertou. Mas era nós para ser o que Adão e Eva eram antes do pecado. Amém? Quero que tu abra comigo um texto, Efésios. Eu quero ler alguns textos com vocês hoje, tá? Efésios 2, versículo 1 a 8. Então, irmãos, tenha em mente que nós somos degenerados. Degenerou algo. Efésios 2. Então, irmãos, quando nós nos tornamos degenerados, através do pecado de Adão e Eva, lá no Éden, nós nos tornamos filhos da desobediência e da ira. E por muitas vezes, eu e você, isso está impregnado no nosso coração. Desobediência e ira. Desobediência e ira. E esse texto está falando sobre isso. Paulo está escrevendo a carta da igreja de Éfeso e está dizendo assim: Ele vos deu vida. Então já volta lá que ninguém consegue se regenerar sozinho, porque Ele quem nos deu vida? Quem nos deu vida? Jesus. Paulo está dizendo, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso me remete a dizer que nós ressuscitamos com Cristo. E ele diz assim, nos quais andastes outrora. Veja o verbo, andastes outrora. E ele continua dizendo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo,
que esse espírito ainda atua nos filhos da desobediência. Esse espírito ainda atua lá, ó, nos filhos da desobediência. E ele diz, os quais nós também antes andávamos, segundo as inclinações da carne. Ele está falando para uma igreja que não anda mais, está regenerada. E ele continua, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até aí. Amém? Regeneração, irmãos, significa melhorar, significa renovar, reconstituir, recuperar, restaurar algo que era bom, voltar à condição anterior. Então nós éramos filhos da ira, não somos mais, vamos ser regenerados a voltar a ser filhos da ira? Não, nós vamos voltar a ser filhos daquele que nos criou. Deus nos criou, a imagem e semelhança. Então, irmãos, a degeneração estragou algo. E a degeneração, para mim, está nesse texto, que fala que outrora nós vivíamos em desobediência, em ira, levados pelo curso desse mundo, pelos nossos pensamentos, e nós precisamos regenerar isso. Não ser mais levados pelo curso desse mundo, não pelos nossos pensamentos, voltar à condição que nós somos criados. E isso, de novo, gera esforço tremendo para a igreja. Um esforço tremendo para cada um de nós. Davi, um dia disse no Salmo 51:5, já preguei sobre isso. Eu nasci em iniquidade, em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 13:12 diz assim: todos se extraviaram. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Nós precisamos nos regenerar e voltar ao estado normal, natural da criação de Deus. Precisamos voltar à nossa condição anterior. E exatamente, irmãos, se nós quisermos voltar para a condição anterior ao pecado, é que entra a intervenção divina, é que entra Deus, é que entra todo o plano maravilhoso de Deus na nossa vida, que nós rejeitamos às vezes. Nós olhamos indiferente para isso. Nós olhamos com insignificância para isso. Nós não admiramos, nós não somos gratos ao que foi feito por nós, que você sabe onde está. E quando eu leio esses versículos que a gente lê tanto, a gente bate tanto neles, e a gente passa por cima deles, a gente quer ter uma profundidade de revelação de Deus, o que não é errado, mas são coisas tão óbvias na Bíblia que a gente tem que olhar e dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso que o Senhor fez para me regenerar. João 3:16. O que está escrito lá? Alguém pode ler bem alto para mim? Mas tenha. Olha só, irmãos, é um versículo tão, né? Por quê? Decoreba nossa. Se perguntar para qualquer criança, a gente ensina em culto, a gente sabe esse versículo várias vezes, que Deus amou o mundo, que amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é um versículo, irmãos, chave para a nossa regeneração. Entender que o nosso Deus nos amou tanto, 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 que entregou o próprio filho dele, para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça. E a pergunta é a de sempre: você crê em Jesus Cristo? Sim, amém. Então não devemos perecer mais. É a carne que está perecendo, o espírito não. O espírito está vivo, o espírito está latente dentro de nós, mas a carne está querendo mais e mais. A carne tem que morrer. A carne, irmãos, ela tem que ser, sabe quando tu fizer aquele churrasco domingo? Quando fazer, que o Nilton já deu uma risada, eu vou fazer, né, Nilton? Quando fizer aquele churrasco domingo, tu chega no açougue e diz assim: eu quero o pedaço de costela mais duro que tem aí. Não quero a carne macia, eu quero a carne dura.
Como assim, pastor, comprar carne dura para churrasco? Perde a carne dura para fazer esse teste. Essa carne é você e eu. Bem dura. Daí você vai no mercado e pergunta lá para o gerente, sei lá, ou quem atende lá, o repositor, diz assim, tem aquele sal que amacia a carne? O melhor que tu tem, o mais caro. Tem. Daí você vai, você espeta a carne, você bota a carne no fogo e joga aquele sal para amaciar a carne. A carne é você, o fogo é o tratamento de Deus e o sal é o Espírito Santo. As minhas parábolas, os meus ensinamentos para que você entenda. Não tem carne que churrasco amacia aquele sal, amaciante de carne agora, quem cozinha faz. É isso aí. A carne, irmãos, ela precisa ir para o fogo. Fogo de Deus. E o Espírito Santo é quem amacia ela. Né? O Espírito Santo é o sal que vai amaciar a carne para quê? Para a carne não lutar mais. Para a carne não ter mais vontade. Para ela não ter mais o que fazer. Ela vai ter que ser amaciada na marra. Amém? Nós precisamos voltar à nossa condição anterior ao pecado. Então, irmãos, se a gente não começar a reconhecer esse grande amor de Deus por nós, não vai adiantar querer ser regenerado. Reconhecer mesmo. E quando a gente reconhece esse grande amor, a gente não consegue ficar indiferente diante dele. A gente vem para um Tadel, vem para um culto, vem para uma célula, vai ler a palavra, vai orar, vai falar de Jesus para alguém, a gente reconhece esse grande amor e a gente fica louco. E não para mais de falar. A gente tem desejo de ficar horas e horas sentado falando nesse homem, nesse Jesus. A gente se encontra na praça com alguém que não me encontrei hoje. E aí, pai, começa a falar de Jesus, de Deus, o que Ele está fazendo. E a gente não dá vontade mais de sair de perto de falar nesse homem. E daí, bem na hora que, dando um testemunho, na hora que nós estávamos lá conversando, eu e essa outra pessoa, que não é da igreja, falando das coisas, maravilhas que Deus tem apresentado para nós. Me veio uma senhora, que eu não sei de onde que é, não é de Osório, pelo que ela disse, e ela chegou no nosso meio, duas. Disse assim, vocês são de Osório? Somos. E daí ela, então quero que vocês façam um negócio. Olhamos assim um para o outro. Diz para o padre que aquele crucifixo lá não pode ficar no fundo da igreja, tem que ficar lá na frente. Jesus tem que ficar lá na frente. Daí eu olhei para a pessoa olhou para mim, e eu já pensei comigo, agora o negócio nós vamos ter que desferir aqui agora algumas coisas, aqui a minha teologia pastoral vai pegar. E daí eu fiquei olhando, e ela olhou para mim assim, você é católico? Eu disse, não, eu sou pastor evangélico. Daí ela olhou assim. Mas o que tu acha do crucifixo? Eu disse, eu acho que Jesus tem que estar no coração. Ela, eu também acho, eu amo Jesus, amo Deus. Pois é. Se o padre quer botar no fundo, na direita, na esquerda, não tem problema, Jesus tem que estar no coração. Eu tenho família, minha família adora a igreja evangélica. Eu disse, que bom. É isso aí. Não, eu estou falando isso porque Jesus ele tem que estar latente no nosso coração. Pode ser um exemplo para ti banal, mas muitas vezes a gente se cala de falar de Jesus. A gente tem que estar apaixonado, ser regenerado por Ele, amém? Era só uma. Abra comigo 1 Pedro agora. 1 Pedro vem antes, 2 Pedro. Se você não achar. 1 Pedro, capítulo 3. Não, 1 Pedro capítulo 1, desculpa. Versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Todos acharam? Quem achou, diga assim, pastor, eu não sou um crente Kinder Ovo. Eu não sou um crente rabo de cavalo. Irmãos, a palavra que eu falei aqui em cima, se você disse assim, amém. Quando eu falei, crente rabo, crina de cavalo, amém, é eu. Então você tomou posse. Você tem que dizer, eu repreendo, eu não sou crente rabo de cavalo. É assim mesmo. Crente rabo de cavalo. Diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia, não foi pouca não, irmãos, foi muita misericórdia, nos regenerou. Muita misericórdia. Nos regenerou para uma viva esperança. Tua esperança é viva? A tua esperança é aquela última que morre.
Tem crentes, a minha esperança é a última que morre. Quer dizer que o resto tudo já morreu, irmãos. A fé, a alegria, a perseverança, tudo já morreu. Não, a minha esperança é viva, junto com o resto tudo, o pacote todo. Que a minha esperança é Jesus. Jesus vive e reina, Ele está vivo. E Ele tem o pacote completo de alegria, o pacote completo de tudo está com Ele. Todas as coisas foram feitas nele está tudo. Então a minha esperança, ela não vai morrer. Porque se ela é a última que morre, o sentido é que todo o resto, a fé já morreu, a perseverança, a humildade. Só tem uma coisinha que está para morrer, a esperança. Não, ela é viva e ela não vai morrer. Amém? E diz mais, já até me perdi. Já estou lá em Tiago, gente. Não, eu que passei aqui. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada ao céu para vós outros. Até aí. Segundo a muita misericórdia que nos regenerou para uma viva esperança. Quero que você entenda que nós não podemos ser regenerados por obras. A obra divina ao culto, vou dar esse exemplo. Não dá para dizer que é regenerado. A obra de estar aqui hoje, a obra de estar numa célula, a obra de ser dizimista, a obra de levantar a mão, a obra de orar em línguas. Quero dar esse exemplo, não dá para ser regenerado. São manifestações que a gente tem de talvez de um processo de regeneração. Mas não dá para ser regenerado por obras. Porque, irmãos, a regeneração, ela é dada para a nossa completa salvação. Eu entendo assim, eu sou regenerado para ser completo na minha salvação. Já sou salvo, mas eu quero ser completo. Nasci de novo, sou salvo. Amém? Mas agora nasce da água e do Espírito para entrar. E a regeneração é um processo para a minha salvação ser totalmente completa. E por isso que eu digo, se a gente for explicar, como assim salvação completa? Tem tantas coisas que a gente ouve, que a gente já ouviu, que a gente já aprendeu, que a gente, se for falar de salvação, eu não posso só dizer que sou salvo. Tem tantas, né, como a gente foi no seminário com o pastor Eugênio. A gente entende que é salvo, mas tem gente que nasceu para ser salvo e ter a recompensa, ter o galardão. Tem gente que só quer ser salvo. Ele ensinou isso lá. Então, se nós falar só de salvação, é muito vago. Tem muito mais, Deus quer muito mais de nós, amém? Então, assim, nós não podemos ser regenerados por obras, por quê? Porque o verdadeiro evangelho de Cristo ensina que a salvação, irmãos, não é por obras, é por quê? Por fé, pela graça. Por fé e pela graça. Esse é o verdadeiro evangelho que ensina. As pessoas estão buscando obras humanas para ser salvas. Muitas coisas materiais e espirituais de obras humanas para ser salvo. E não é por isso. Não adianta vir culto, só culto, se você não reconhece principalmente isso, a graça de Deus. Essa graça de Deus sobre a sua vida. Não adianta. Você vai ter que pedir para o Espírito Santo, me ensina a reconhecer a tua graça salvadora sobre a minha vida. Isso é um início de regeneração. Reconhecer essa graça que foi derramada sobre a nossa vida. Quando eu reconhecer essa graça, irmãos, pode ter certeza, o Beto vai dar estudo aqui sobre as festas judaicas, sobre a vinda de Jesus. Isso vai ser algo dentro de mim tão latente que eu não vou ficar assim meio paralisado, não estou entendendo nada, que nem aula de matemática. Perdi o resumo de uma aula, lá na frente já era, não sei mais nada. Eu preciso entender dessa graça, para entender todo, quando eu falo pacote, não me entenda mal, tá? Mas é uma expressão, para me entender tudo que Deus tem para mim. Quando eu entender da graça, eu vou entender que a Bíblia não fala só de festas judaicas, ela fala da festa judaica, mas eu preciso mergulhar em níveis mais profundos, para estudar contexto histórico judaico, para ver o que Jesus está mostrando para nós nos sinais mesmo, que a graça é tão grande que eu me alegro com essas coisas. Quando eu não entendo da graça, irmãos, isso tudo vira grego e hebraico para mim mesmo, vira chato, vira confusão, me dá sono. Vocês estão conseguindo me entender? Mas quando eu entendo da graça, desse amor de Deus, é como se Deus dissesse, viu, tu vai passar nessa faculdade aí,
Nessa faculdade tu vai passar, porque eu estou tão feliz com o que eu estou fazendo para o Senhor, que eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero mergulhar. Eu quero muito que vocês comprem muitos livros do João, mas o livro principal que você quer que você compre é a Bíblia. E leia a Bíblia e faça a oração. Amém? É importantíssimo, irmãos, é importantíssimo ler livros. Eu gosto muito de ler, tenho muitos livros. Depois do pudim, o segundo presente é um quindim. Depois do quindim é o livro. Tá bom? Daí o quarto pode ser um helicóptero, o quinto um avião, uma viagem para Fernando de Noronha, essas coisas assim, simples. Romanos 3,20 diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. 3,20. Ninguém será justificado. Pastor, já misturou justificação com regeneração. A regeneração para mim passa pela obra da justificação. Só vai ser regenerado por completo aquele que entendeu que já é justificado por completo. Se eu não entendi ainda que Jesus me justificou naquele sacrifício, não vou conseguir entender de regeneração. Porque quando eu entendo de justificação, eu entendo que eu quero ser regenerado. Eu não posso ficar, não, já sou justificado, está tudo certo, está bom, está tudo valendo. Não, eu quero mais, eu quero ir além. Romanos 3,28, no mesmo 3,20, no 28, se você ler o Romanos 3, Paulo está falando sobre isso, da justificação. E no 28 ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então, por isso que eu quero dizer para ti, aquele que tem fé, ele quer ser regenerado. Aquele que crê mesmo nas Escrituras de Jesus Cristo, ele deseja ser regenerado. Voltar ao estado dele normal, porque ele tem fé. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Justificação, regeneração, para mim tudo passa por regeneração. Regeneração também é um processo de justificação pela fé. Eu botei assim, irmãos, ó, eu sou regenerado porque eu creio que já sou regenerado. Se creio que sou regenerado, também creio que sou justificado. Se creio que sou regenerado, justificado, é fato, é certo que eu sou salvo. Porém, eu sou salvo porque nasci de novo, ou porque quero entrar no reino dos céus a cada dia, a cada hora. Viu como envolve tudo um pacote? Eu sou só salvo, sou só justificado, sou só regenerado. Eu só nasci de novo, mas eu quero entrar lá no reino dos céus. Daí para mim eu volto para a regeneração de novo. Eu quero entrar no reino dos céus do jeitinho que eu estou, ainda com pecadinhos, ainda com coisinha, ainda com sintomas daquela velha criatura que foi degenerada. Não, eu quero entrar no reino dos céus como eu fui programado, feito para entrar. E aí a gente pode pensar agora, a nossa vã mentalidade, a nossa carne agora está pensando, jamais vamos conseguir. Vamos conseguir sim, porque não é na carne, é no Espírito. O Senhor não vai regenerar, apesar que Ele pode fazer. Se eu tenho um câncer, Ele me cura, Ele me regenera do câncer. Mas o Senhor está falando de regeneração espiritual. A carne milita das coisas da carne. João lá 3, 8, 9, 10, não sei lá, que eu li Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Aquele do qual, qual é o verdadeiro evangelho então, né? Já pulei aqui de novo. Aquilo que eu falei tudo, sou regenerado pela fé, nasci de novo, coisa e tal. Então, regenerado, justificado pela fé e em Jesus no verdadeiro evangelho. Eu botei, qual o verdadeiro evangelho, irmãos, que a gente quer viver? Qual é esse verdadeiro evangelho que a gente quer viver? É o evangelho sim que precisamos aprender todas as doutrinas de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, da vinda de Cristo. É o evangelho completo, não é meia boca, não é metade. Isso é para uma igreja que realmente quer crescer, irmãos, porque hoje, qualquer ministério que você só quer prosperidade, você vai encontrar. E a prosperidade está lá na palavra também. Deus chamou nós para ser próspero. Então eu pego parte do evangelho e faço uma igreja assim. Quero só cura, quero só línguas, quero
Nós queremos viver, eu quero pelo menos ver todo o contexto do Evangelho de Deus dentro, que a igreja vai toda, não vai levar partes. Vou buscar uma perna da igreja, Jesus vai dizer, buscar um braço da igreja. Vai buscar a sua igreja, completa os dons, os ministérios. Então qual o Evangelho? Para mim, é aquele do qual eu não me envergonho, que Paulo fala. Aquele do qual eu não me envergonho. É aquele, irmãos, que é poderoso para me salvar. Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho, irmãos, que nós temos que viver, é o Evangelho que não nos envergonha. De sermos cristãos, crentes, aonde nós estivermos, nós somos crentes. Nós somos cristãos. E cristãos como? Regenerados. E quando eu quero ser um crente regenerado, onde eu estiver, as pessoas têm que olhar para mim e ver uma pessoa regenerada. O Márcio que era não é mais, a Catiane que era não é mais. Eu não posso ser um crente regenerado dentro da igreja. E ainda velha criatura lá na rua. A minha vida cristã passa por todas as áreas da minha vida. As minhas contas se converteram junto comigo. Amém? Eu não pagava, eu tenho que pagar, irmãos. Não, eu me converti, mas as minhas dívidas não, elas ficaram. Está errado. Degenerado, crente degenerado. Você consegue me entender? O processo de regeneração é em tudo. É em tudo, falamos de coisa espiritual. Não é espiritual, pastor? É. Mas é essas brechas que Satanás quer para a carne ficar aí. A regeneração passa por tudo, até berrava demais, não berro mais. Mentia, não minto mais. Era caloteiro, não sou mais. Porque as pessoas têm que olhar para nós e ver crentes regenerados. E isso faz parte do poder de Deus. Eu não posso me envergonhar. Isso faz parte do poder de Deus, irmãos. Eles olhar assim e ver, nossa, quem era o Adilson? Eu não posso, graça e paz dentro do contexto igreja, e lá na rua, talvez vendo besteira em celular, vendo pornografia, porque todo mundo olha, então eu tenho vergonha. Se os meus amigos todos vão ver pornografia, eu tenho vergonha de dizer que eu não olho, então eu olho. Não posso me envergonhar, eu não olho essas coisas. Meus olhos também estão sendo regenerados. Meus ouvidos também estão sendo regenerados. Não posso mais conviver com isso. É um processo, irmãos, muito, muito longo, amém? Quando você crê nesse evangelho de poder transformador, começa a gente ser gerado de novo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a ser maior do que nós. Ele precisa ser maior que nós. Isso envolve o poder restaurador e purificador da palavra também. Eu preciso me ater ao que as Escrituras dizem, o que elas estão me falando, o que elas estão mostrando para mim, o que elas estão dizendo para mim, qual o caminho que elas estão me ensinando. É muito mais profundo do que a gente imagina, irmãos. O Beto tem estudado muito a palavra de Deus no contexto fora só o que a gente lê por cima. Eu sei porque a gente conversou ontem ainda. Isso é só para o Beto? Não, é para mim, é para você. Para a gente entender que o que o Senhor fez, que Ele programou para nós é muito mais profundo do que nós imaginamos que é. É muito mais profundo. O que nos faz nascer de novo, poder purificador da palavra, nos faz nascer de novo e passar por uma nova vida, que está em 2 Coríntios 5,17, a nova criatura, as coisas velhas passaram, estou regenerado, tudo está se fazendo novo, né? E o que nos condiciona a ter a vida e a natureza de Deus em nós. 1 Pedro 1, 3 e 4, eu já li? É o mesmo, né? De novo. Porque nos regenerou para uma viva esperança. Só que o processo de regeneração, irmãos, exige um preço. O processo de regeneração exige um preço de mim e de você. Se a gente quiser pagar, dá para pagar, dá para mudar. Que é sair do natural e entrar no espiritual. Querer viver as coisas espirituais de Deus mesmo, por completo. Querer viver as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz assim:
O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural é o homem não regenerado. É o homem degenerado. Ele não aceita as coisas do Espírito. E diz mais: porque lhes são loucura. É muita doidura, né? Ficar pensando nessas coisas, nessas loucuras. É muita doidura você estar aqui em cima, pregando uma palavra, e de repente o Espírito Santo diz assim: se tu não descer, se tu não clamar por essas vidas saírem daí, elas vão morrer. Se tu não continuar te esmerando para fazer o apelo, elas não vão sair, elas vão morrer. Irmãos, é muito forte isso, parece loucura. Melhor obedecer do que sacrificar uma vida. Depois tu vê as pessoas vir falar com você e contar coisas para você, que você, meu Deus, se eu não vou. Se eu não vou, assim Deus tem falado talvez contigo muitas coisas. Mas a gente tem que discernir isso aonde? No Espírito. Porque no meu natural, eu vou dizer, fiquei louco, agora fiquei louco. Nunca desci daqui de cima, eu vou descer. Uns a me olhar, uns a virar os olhos, outros baixaram a cabeça. A igreja sentiu o baque, o pastor desceu. O pastor pode sentir o baque que eu estou fazendo aqui embaixo. As pessoas não vão vir. Mas se Deus mandou, é no Espírito. Deus mandou no Espírito. A gente precisa ter esse discernimento. Eu falei com a Vanessa segunda-feira e disse: Vanessa, está muito diferente o culto. E eu olhei para a Catiane e para a Marjana dançando. Era uma loucura aquele negócio ali em cima. Tanto que eu subi ali para cima e a vontade era de dançar. Agora eu vou confessar. E agora eu cheguei conversando com o Rogério. Pastor, a Catiane e a Marjana estavam aquele dia assim, com as mãos assim. Ele disse: cara, era isso que eu via também. Parecia que saíam uns negócios das mãos dela assim, tá? Parecia uns robozinhos. Eu disse, cara, é verdade, cara. Eu falei para a Vanessa segunda-feira isso. Por que, irmãos, estou falando isso? Porque eu creio que Deus está falando com o corpo da igreja. Deus está falando com os líderes, Deus está falando com a igreja, quer falar com toda a igreja. Deus quer regenerar a sua igreja por completo. Por completo, amém? Então, irmãos, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. E nem pode entendê-las, diz a Bíblia. Nem pode entendê-las. 1 Coríntios 2,14. Porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Agora abra comigo Romanos, já estou terminando hoje, vai ser rapidinho. Romanos, capítulo 6. Por isso que eu falei para vocês que falar de regeneração envolve muita coisa. Só queria dar uma continuidade, que não dá só para nascer de novo, tá? Romanos 6, capítulo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, irmãos. Imagina, é muito profundo isso, a gente querer ser morto para o pecado. E a Bíblia diz que ele nos rodeia tenazmente, nos assedia, querendo nos embaraçar. Nós temos que morrer. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Irmão, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia. E agora nós temos que nos oferecer a Ele como que nós estivéssemos dentro de um túmulo podre, apodrecido. E quando Jesus levantou lá naquele terceiro dia, que aqueles mortos literalmente levantaram, nós também estávamos lá levantando com Ele. E isso é loucura, mas é verdade. Nós estávamos mortos, e agora para nós oferecer, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Isso, irmãos, a gente tem que começar a ler, estudar e pensar assim: meu Deus, que coisas mais interessantes que Paulo, olha quanta revelação que Paulo teve, eu também quero. Ó sabedoria de Deus, ó profundidade das riquezas da sabedoria de Deus. Quanta coisa Deus tem nos ensinado, né?
A regeneração, irmãos, talvez é a experiência mais profunda que nós podemos experimentar, mais até do que o arrependimento. Nós experimentamos muito arrependimento, muito, nós nos arrependemos, errei, pequei, me arrependo. Mas logo depois eu tenho a oportunidade de me arrepender de novo. Por quê? Porque eu peco de novo. A regeneração não, a regeneração, irmãos, quando ela começa, ela tem um fundamento. Porque o arrependimento é porque eu detectei algo errado, né? Me arrependi, fiz algo errado. Mas a regeneração, ela me dá uma nova consciência. Eu começo a ser limpo, começo a enxergar coisas que antes eu não via. Ela começa a me dar uma nova moral. Eu era um imoral, agora eu tenho uma nova moral, eu tenho bons costumes, eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu começo realmente declarar. Quando vem outro crente cheio de capeta perto da gente conversar, porque tem um monte de crente cheio de capeta aí, irmãos, não vá atrás. É verdade. Quando esse crente cheio de capeta vem perto de ti falando, não, porque Jesus ele vai chegar perto de ti, e a luz que brilha de verdade em ti, vai mostrar para essa pessoa quem ele é, quem ele não é. Quem ele não é, quem não é. O Senhor disse que um dia ele vai separar. Não vai separar? A luz dele vai vir, a luz vai vir, ele vai separar a luz e trevas. Bode, carneiro e ovelha. Então, irmãos, a gente precisa ser regenerado, porque essa luz vai vir. Quem não tiver regenerado, vai aparecer algo. Servo bom e mau, a Bíblia está falando várias vezes sobre isso. Quem é o servo bom? É o servo regenerado. Servo mau tem coisas erradas nele ainda. É só olhar. É só olhar. Assim como o Beto ensinou que Jesus cumpriu tudo, as festas, coisas. Eu e você agora precisamos cumprir tudo que nem ele cumpriu. De pequenininho à cruz, ele cumpriu todas as leis. Eu e você precisamos cumprir coisas agora. A regeneração me dá um novo caráter, um novo pensamento, uma nova vontade. E vontade é a coisa que nós menos temos, né, irmãos? Eu sempre cito. Será que as meninas sempre têm vontade de dançar? Quando a Vanessa faz escala, hoje é teu dia, né, meu dia? Sempre tem vontade de dançar. Será que o Beto sempre tem vontade de tocar ali com os... Porque tocar dá para tocar, né, Beto? Dançar dá para dançar. Eu vou dançar hoje. Se você vê um cantor secular, às vezes, como é que você faz quando vocês não estão bem? A gente tem que subir, tem 1 hora para cantar, canta, faz o povo chorar, desce, recebe e vai embora. Mas nós não estamos aqui para viver o que o mundo vive. Nós estamos aqui para viver o que Deus quer que a gente viva. A gente tem que matar. Você tem vontade de vir a culto todo domingo, sentar aí e me ver pregar? Aposto que você não tem vontade todo domingo de vir. É, irmãos, é verdade. Nem todo domingo você está... Um domingo, o culto estava pegado, hoje estava bom, eu sentia presença. Tem domingo que você está aí, parece uma rocha. Tem domingo que eu estou aqui, parece uma rocha. Porque a nossa carne está falando. Nós ressuscitamos de novo com Cristo, amém? Daí eu quero terminar fazendo algumas perguntas. Quantos aqui são nascidos de novo? Eu sou. A gente tem que ter certeza disso, irmãos. Nascido de novo vê o reino. Ele observa o reino, ele sabe. Eu brinquei com Nicodemos aquele dia, né? Nicodemos estava na frente do reino. Teve a oportunidade de ver o reino. Foi nascido de novo. Quantos aqui são novas criaturas? Essas criaturinhas lindas aí, ó. Quantos aqui são novas criaturas? Todos nós teremos que ser, queremos ser. Você tem que desejar isso. Como que eu desejo isso, pastor, ser uma nova criatura? Pegando as coisas velhas, deixando para trás. E eis que tudo a partir de agora, da minha regeneração, está sendo novo. Fazendo novo. Quantos aqui, irmãos, são regenerados? Ou estão passando pelo processo? Todos têm que querer isso. Eu quero ser regenerado todo dia, passar pelo processo de Deus. Regeneração. E quantos são ressuscitados com Cristo? Todos são ressuscitados com Cristo. Do contrário, o sacrifício da cruz foi uma balela. Eu tenho que tomar posse, eu estou falando para crentes. Então, se essas 4 perguntas para nós são bem latentes dentro do nosso coração, para terminar, abra Colossenses. A gente poderia pegar, por exemplo, já que eu sou tudo isso, né?
Então abra lá em Lucas, vou te mostrar uma palavra, pega a sua cruz e siga-me. Vamos pegar Colossenses 3, capítulo 1. Já que nós somos, irmãos, pessoas nascidas de novo, somos novas criaturas, estamos no processo de regeneração, fomos ressuscitados com Cristo, que é a principal de todas elas. Por que eu deixei por último? Porque se a gente ressuscitou com Cristo, irmãos, a gente nasceu de novo, né? Se a gente nasceu de novo, se a gente voltar para trás agora, a gente é nova criatura. Nós era defunto, não somos mais defunto, não é? Nós somos vivos, nova criatura. E se a gente é nova criatura, a gente está querendo voltar à essência do que nós éramos, nós estamos sendo regenerados. Então Colossenses 3, capítulo 1, versículo do 1 ao 4 diz assim: portanto, amadinhos do meu coração, se eu, pastor, e você como membro da igreja, fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto. Busquem incessantemente as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E também, além de buscar, tem que fazer o quê? Pensai nas coisas lá do alto. Olha só, buscar, pensar, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, já era, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Por mais que você tenha que pagar contas, por mais que você tenha que sustentar a família, educar filhos, mas o nosso espírito agora tem que buscar as coisas do alto, a nossa mente tem que estar conectada com as coisas do alto, se nós somos realmente ressuscitados com Cristo. E isso tudo para mim envolve o processo de regeneração. Eu estou sendo regenerado porque eu só penso nas coisas do alto, eu só busco as coisas do alto. E quanto mais eu quero as coisas do alto, mais regenerado eu vou ficando. A imagem e a semelhança daquele que nos criou lá em Gênesis 1, 26, 27. Mais e mais. Quanto mais eu desejo as Escrituras, quanto mais o Espírito Santo fala comigo, irmãos, comigo, eu digo conosco, né? Mais a transformação de Cristo vai aparecendo nas nossas vidas. Mais. Eu queria te motivar assim nesse final de ano, já iniciando o próximo ano, a desejar mais de Cristo. Sabe por quê? Porque nós podemos cair num contexto errado, mundano, diabólico, de que está tudo certo, está tudo bom. A igreja está bem, está grande, está cada vez mais enchendo de gente. Eu canto, eu toco, eu prego, eu dizimo, eu sou mais um membro assíduo. Não, irmãos, a igreja precisa desenvolver o crescimento não numérico só, mas espiritual. Amém? E a gente precisa ser regenerado todos os dias. Você pode ficar de pé? Eu quis trazer esta mensagem hoje, porque eu queria ter falado um pouco disso no domingo, mas não deu. Queria terminar com essa parte no culto de domingo, nascer de novo, ser regenerado. Então eu entendi que eu devia terminar com essa parte aí. Mas eu queria que você estudasse. Quem tem Bíblia de estudo, vai falar sobre regeneração na sua Bíblia de estudo. Procura, estuda. Aqueles rodapé que foram colocados na sua Bíblia de estudo é para estudar. Por isso que é Bíblia de estudo. Tem um monte de versículo bíblico, você estuda a regeneração e vai estudar ali. Vai pesquisar, procura, faz as tuas anotações, irmãos. Você está fazendo o maior investimento da sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai. Graças te damos porque o Senhor tem gerado dentro do nosso coração esse desejo de te conhecer, de te querer. Pai, nós cremos que somos todos nascidos de novo. Nós somos todos justificados em Ti, Pai. Pai, nós cremos que se ressuscitamos contigo, estávamos mortos em pecados e delitos, mas o Teu grande amor, a Tua imensa misericórdia, é uma esperança viva para nós, como diz a Tua palavra, para que possamos ser regenerados dia após dia, Senhor, para que possamos olhar para o alvo, olhar para o que é eterno, olhar para aquilo que é gratificante, olhar para aquilo, Senhor, para onde o Senhor quer nos levar, para a essência de todas as coisas, para a essência da Tua criação, Jesus. Por isso te louvamos, te agradecemos, e eu declaro sobre a vida desse ministério, esse ministério quer fazer parte da Tua igreja, Pai.
Eu declaro, Senhor, profeticamente, que nós seremos um povo regenerado em todas as áreas, espiritualmente, fisicamente, em todas as circunstâncias, Pai, nós não nos abateremos, porque estamos sendo regenerados de glória em glória, de poder em poder, através da palavra do Teu Evangelho, Senhor. Pai, não nos deixa ficar pelo caminho, nos ajuda, Senhor, a completar o chamado que o Senhor tem para cada um de nós como igreja, como ministério nessa cidade, Pai. E que haja o fruto de regeneração dentro do nosso coração, a cada dia, a cada manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deu para entender algumas coisas? Amém? Você pode sentar então, eu vou dar os recados do final agora.